Vocês tiveram a folga de mim, que eu estava com dengue, uma semana no hospital, quase 20 frascos de soro. Toda tarde e de manhã eu abri o Evangelho no capítulo 6, o Cristo Consolador, capítulo 6. No último dia, quando o médico me deu alta, eu falei, agora eu vou abrir o Evangelho para ver o que vai cair. Eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, caiu. Se fosse um homem de bem, teria morrido. É brincadeira, graças a Deus, não foi isso não. Esse assunto está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos com vocês. Agradecemos a Jesus, agradecemos à diretoria da casa, né, Cefec. E agradecemos a presença de cada um de vocês, encarnados e desencarnados. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela paciência, pela tolerância em conversarmos hoje. Pede e obtereis, está no Evangelho, na Bíblia, está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Porque Kardec não criou uma moral nova, ele desenvolve a moral cristã, simplesmente. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, terminando quase o capítulo 27. Pede e obtereis, nós vamos ver esse item aqui, ó, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Contam uma mentira para a humanidade e para todos nós desde que nós nascemos. Contam uma mentira de que nós nascemos, mas vamos morrer. Isso não é verdade. Existem interesses econômicos por trás disso, existem interesses sociais, políticos. Nós não morremos. Nós estamos na vida sempre, encarnados ou desencarnados. Sempre, sempre, sempre. Mas essa mentira que contaram tem feito um estrago aí fora, porque depende do ponto de vista que você se coloca. Se você coloca-se num ponto de vista espiritual, você tem o consolo, o conforto, não tem desespero. Mas, se a pessoa se coloca no ponto de vista materialista, ele se desespera por qualquer coisa. Um ente querido que parte, um revés financeiro, um problema qualquer de saúde também, a pessoa se desespera. Então essa é uma mentira mundial, terráquea, contada para todos nós. Bom, vamos falar de pede e obterei. Será que qualquer coisa que nós pedirmos a Deus, nós vamos conseguir? Eu queria aumentar um pouquinho o som. Depois você aumenta para mim um pouquinho. Será que qualquer coisa que a gente pede, a gente vai conseguir? Os pais, nós, pais encarnados, imperfeitos que somos, damos qualquer coisa para os nossos filhos? Se eles pedirem para brincar com uma faca, a gente dá? Não? Claro que não. Um pai sábio recusa ao seu filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Ora, um pai encarnado, uma mãe encarnada faz isso, imagina Deus que é Pai infinitamente amoroso, soberanamente justo, sábio e etc. Né? Ele é que não vai dar coisas que vai nos levar à queda moral, que é a pior das quedas. Então não adianta pedir para ficar bilionário, porque nós fizemos mau uso, por exemplo, em reencarnações anteriores da fortuna. Nos levou à queda. Então, claro, não vai nos dar isso novamente. Bom, vamos falar de prece aos mortos. Então, o que é a prece? A prece é uma súplica, uma evocação, um ato de chamar em auxílio, um apelo, um pedido, uma súplica, que é um pedido insistente. A prece também é um agradecimento, que a gente esquece muito de fazer isso. Até o cachorro está aprendendo a orar, viu, gente? A prece é para glorificar a Deus, uma glorificação, prestar homenagem. E a prece também pode ser usada para adoração. O que é adoração? Um ato de gostar de modo intenso, intenso. Será que a prece tem qualidade ou não? O que vocês acham? Uma das principais qualidades da prece é a sinceridade.
Não adianta querer barganhar nem enganar a Deus, que a gente não vai conseguir. Uma outra qualidade muito importante da prece é a humildade. Sentimentos nobres, como a humildade, a fé, a caridade e o amor. A fé é aquele momento de conexão, de religação, de unificação com Deus. Esse exercício nós temos que fazer não é obrigação, é um prazer nos conectarmos com Deus. Então aquele que ora, pode ser para bons espíritos? Pode orar para Francisco de Assis, pode orar para João Batista, pode orar para quem nós quisermos. Mas a prece vai a Deus antes de tudo. E retorna de Deus através dos bons espíritos para atender aquele que ora. Por que é assim? Porque Deus quer que todos participemos da sua obra divina. Todos. Então os espíritos mais evoluídos, mais perto de Deus, recebem a informação e vai passando para os mais, na escala evolutiva, menores, até chegar àquele que ora. Ah, mas eu quero orar direto a Deus, não quero intermediário. Tudo bem. Tem gente que gosta de falar direto com o chefe, não é? Só que também a resposta vem através dos bons espíritos para chegar àquele que ora. Deus quer que todos nós nos sintamos úteis, todos, para que a gente possa ter a oportunidade de desenvolver um amor, que é o sentimento nobre que todos temos que desenvolver. Então podemos entrar no tema de hoje, da prece pelos mortos. Kardec colocou mortos, mas nós sabemos que morte não existe, né, gente? Desencarnados. Eu vou colocar só aqui no começo, mortos / desencarnados, e a prece pelos espíritos sofredores. Som? Beleza. O que vocês acham? Os espíritos sofredores pedem prece, será? Não só pedem, eles imploram por preces. Por quê? Por que os espíritos que estão sofrendo imploram por preces? Ao serem lembrados, sentem-se reconfortados. Lembra quando alguém viaja para algum lugar e traz uma florzinha, um papelzinho, um bilhetinho, uma bala, uma lembrancinha qualquer, uma flor, entrega para nós? Isso é uma lembrança que ele teve de nós. A gente se sente confortado, não importa o valor do presente. É uma lembrança. A pessoa lembrou de mim lá onde ele esteve. As preces tornam os espíritos menos infelizes, reanima sua coragem, estimula neles o desejo de elevar-se pelo arrependimento, pela oração e pode desviá-los do pensamento do mal. A gente não tem noção de como é importante a prece. Não. E é interessante que aí fora o pessoal fala assim, olha, se for de graça, até injeção vencida na testa. Não é? Vocês já ouviram isso? Ou é só em Murutinga que tem isso? Aqui também, né? Gente, a prece é de graça. E eu não sei dizer para vocês quanto benefício ela traz. Eu não sei. É uma coisa maravilhosa. E é de graça. Vamos nos conectar com o Paizinho amoroso que é Deus. Mas tem pessoas que acham que depois do túmulo não tem mais nada. É um materialista que acha que a vida é do berço ao túmulo. Esse não ora para ninguém porque ele não acredita em nada. Mas tem outros que pensam assim. Pessoas que não admitem a prece pelos desencarnados, porque eles acham assim, que o desencarnado, o morto, vai ser salvo ou ser condenado a penalidades eternas.
eles acham, essa outra quantidade de pessoas, acha que para os desencarnados só tem duas opções: ou ser salvo ou ser condenado eternamente. Bom, se ele vai ser salvo, ele não precisa de prece. A prece é bom, ótimo, mas ele já está salvo. Se ele vai ser condenado para a vida, para as penalidades eternas, essas pessoas também acham que não precisa prece, porque não vai ter jeito de sair de lá. Não tem pessoas que pensam isso? Tem, inclusive, religiões que pensam assim. Infelizmente. Uma das maiores contribuições do Espiritismo no planeta Terra é mostrar a imortalidade da alma. A imortalidade da alma. Se a gente esquecer tudo que nós conhecemos do Espiritismo, se a gente lembrar que somos espíritos eternos, que somos imortais, isso é maravilhoso. Então essas pessoas não oram porque não tem aplicação, não tem objetivo, não tem finalidade, não tem utilidade. Mas, será que essa doutrina está certa deles? Ser salvo ou ser condenado, não tem mais nenhuma opção, será que está certo isso? Quando a gente tiver dúvida se uma informação está certa, se uma doutrina, se uma religião está certa, consulta a questão número 13 do Livro dos Espíritos. Deus é soberanamente justo e bom. Se Ele é justo, não vai dar penalidade eterna para nenhum filho. Analisa. Alguém errou 60 anos encarnados. 60 anos durante sua encarnação. Penalidade para ele. 60 mil anos sofrendo. Está proporcional à pena? Não, né? Está parecendo a pena do batom. Que absurdo, né? Para quem errou 60 anos, uma pena de 60 mil anos. Não, vamos por mais. Para quem errou 60 anos, 60 bilhões de anos. Está proporcional? Não. Muito menos pela vida eterna. Não cabe na cabeça nossa. Por quê? Na questão número 13 do Livro dos Espíritos, Deus é soberanamente justo. Não vai aplicar uma pena injusta. E bom. Quando aquele jovem mancebo que se dirigiu a Jesus e disse: bom mestre, Jesus respondeu o que a ele? Por que me chamas de bom? Bom só há um, Deus. Só Deus é bom. Está lá no Livro dos Espíritos. E Deus lá está numa relação de atribuições, uma relação de atributos de Deus. Deus é eterno, sempre existiu, o tempo é a criação do mundo material, Deus está fora do tempo e da matéria. Deus é infinito, não tem fim. Deus é imutável, sempre do mesmo jeito. Imaterial. Deus não tem corpinho, nem boquinha, nem bracinho. Deus é imaterial. Deus é único e todo-poderoso. Se a doutrina que nós estamos analisando estiver em discordância com qualquer desses itens, ela está errada. Se ela contemplar todos esses itens, ela pode estar certa. Percebe a diferença? Então, essa ideia de que vai para o inferno ou vai para o céu, é um absurdo. Analisa uma situação. Uma mãe de 3 filhos. 2 foi para o inferno. 1 foi para junto dela no céu. Que felicidade ela terá no céu, sabendo que 2 filhos estão no inferno? Nem nós, pais e mães imperfeitos que somos, ficaremos contentes com isso? Não. Deus também não quer isso. Olha, gente, é simples. Deus quer que nós sejamos felizes. O problema é que as escolhas que a gente faz têm consequências desagradáveis. Plantio errado. Lei de causa e efeito. Lei de escolha e consequência, lógico. Sem discutir o valor dessa crença, vamos admiti-la,
por um instante, vamos achar que essa crença que vai para o céu ou vai para o inferno seria verdadeira. Quando alguém é atingido por um mal incurável, e só porque não há nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhuma consolação? Alguém está com câncer, por exemplo, sabemos que não tem cura, que ele vai desencarnar, a gente abandona o enfermo? Claro que não, claro que não. Se um ente querido tem um mal incurável, acaso lhe recusareis um copo de água para matar a sede? Claro que não, a gente vai fazer o máximo por ele. Um remédio para curar suas feridas? Vamos recusar palavras de encorajamento e resignação? Não. Não lhe daríeis uma prova de amor? Claro. De consolação e dedicação? Sim. Se negar tudo isso, não sereis cristão. E nós somos o quê? Ou pelo menos buscamos ser cristãos. Não é isso? Cristo pediu para que nós amássemos os inimigos, fizéssemos o bem àqueles que nos odeiam e que orássemos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Então, temos que orar sim. Nós não fazemos a caridade entre os encarnados? A caridade tem que se estender também para os desencarnados, aqueles que nós chamamos de, entre aspas, mortos. Orar pelos mortos. É tão importante orar pelos desencarnados, que quando nós desencarnarmos, nós vamos perceber isso. Vai ficar bem claro, vocês vão lembrar de mim. Talvez não demore muito, né? Daqui 150 anos, todos estaremos desencarnados. Quando nós fazemos a prece, quando nós pensamos num ente querido, num familiar, num amigo, num colega, não importa, no cônjuge, chega a ele um sentimento que vai junto com as palavras. O som entra no peito dele por dentro e ele nos ouve, sem falarmos, só pelo pensamento. Muito cuidado, então, com pensamentos de cobranças aos nossos recém-desencarnados. Ah, porque você deixou isso, porque você não fez aquilo. Gente, ele não pode fazer mais nada. É uma covardia nossa fazermos essas cobranças, esses pensamentos inferiores para eles. Temos que ter pensamentos de encorajamento para eles, de resignação, de aceitação da lei de Deus. A lei de Deus sabe o que nós devemos fazer, o que é melhor para nós. Se nós pedimos uma faca para Deus, como a criança, nós vamos nos machucar. Deus não permite, não dá. Então, é necessário saber o que pedimos a Deus. Vamos pedir coragem, fé, para sermos mais humildes, menos orgulhosos, para sermos mais caridosos, menos egoístas, para confiarmos em Deus, tirar de nosso coração, de nossos sentimentos, o ódio, para que entre o amor. O amor é tudo que nós temos que aprender. E é só isso. Deus criou o universo com amor, pelo amor, para o amor de todos. Ele quer que nós sejamos felizes. E é interessante que Deus nos ama de forma infinita, mas Ele também quer ser amado. Ele é todo amor. E como faz para que nós amemos a Deus? Ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Ele não pode interferir na nossa escolha. E, no entanto, Ele quer ser amado também. Claro que nós não vamos conseguir amá-lo com a intensidade que Ele nos ama. Ele nos ama de forma infinita. Mas Ele quer ser amado. E não pode me obrigar a amá-lo. Eu tenho que amá-lo porque de espontânea vontade, de compreensão.
de entendimento, de amor a Ele mesmo, amor puro. Ele não pode interferir. Olha que situação difícil a dele. É muito difícil, viu, gente? É muito difícil. Quem assistiu o filme Todo-Poderoso, lá no final tem a cena que o artista pergunta: olha, eu fiz um monte de coisa errada e eu estou perdendo o amor da minha noiva. Como eu devo fazer para conquistá-la? Sem alterar, que era a regra, sem alterar o livre-arbítrio. Deus disse para ele, Deus no filme, né, na representação do filme, Deus disse para ele, se você descobrir, me conte, que eu também quero ser amado. Deus quer ser amado, gente. É lógico, é caridoso, é cristão não orar pelos condenados? Eu vou repetir. Se Jesus pediu para que nós amássemos os inimigos, fizéssemos o bem àqueles que nos querem mal e orássemos por aqueles que nos odeiam, nos perseguem, nos caluniam, claro que cabe então amar pelo condenado. Tem um item no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Amai os vossos inimigos, um item que é assim: caridade para com os criminosos. Se é para ter caridade com o criminoso, muito mais nós devemos orar e ter caridade com os nossos desencarnados. Principalmente com os sofredores. As preces são para eles, para os espíritos sofredores, para os condenados, um sinal de piedade que pode suavizar seu sofrimento? Sim. Quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo quando não tenha nenhuma esperança de obter para ele o perdão, é proibido a uma pessoa caridosa ir aliviar-lhe os sofrimentos? Eu estou tentando ser fiel ao texto, viu? O texto de Kardec está desse jeito lá. Recusar os benefícios da prece para nós e para os outros seria recusar a consolação. Qual é o nome com que é conhecido a terceira revelação, o Espiritismo? É o esclarecedor prometido? O Consolador prometido. Então nós não podemos recusar consolação a ninguém, nós estamos dentro de uma doutrina que tem esse slogan, vamos dizer assim. O Cristo Consolador, o Consolador prometido. Não é o esclarecedor prometido, não, é o Consolador mesmo. Antes de tudo, nós temos que consolar, depois esclarecer. Interessante, né? Às vezes a pessoa chega no centro, na casa de oração, com fome, a gente vai esclarecer. Não, tem que consolar, tem que alimentar primeiro. Às vezes nós fazemos essas coisas. Seria recusar o encorajamento, os encorajamentos, seria recusar os bons conselhos para nós e para os outros, seria recusar os bons fluidos, e quem não quer os bons fluidos da água fluida, do passe magnético? Seria recusar essa energia salutar, inclusive a energia da palavra. E é interessante que os evangélicos sabem disso, eles falam, a palavra tem poder, e tem mesmo. A palavra pode construir a fé, pode ajudar-nos a construir. A palavra pode nos consolar, mas a palavra também pode nos jogar para baixo, pode nos colocar em sofrimento, em tristeza. A palavra tem poder. A palavra, quando ela é dita com sentimento de amor, o amor vai junto. Esse fluido do amor vai junto. Se você ora para um ente querido com amor, o sentimento de amor vai junto. Isso é uma maravilha, gente. Nós somos deuses. Nós somos deuses,
filhos de Deus. O DNA nosso é DNA de Deus. Não tenhamos dúvida. O alimento da alma, vamos recusar o alimento da alma e recusar a assistência moral daqueles que nos querem bem? Seria isso. Se a gente recusar o benefício da prece, nós estamos recusando tudo isso, para nós e para os outros. Veja todos esses espíritos, Jesus, Francisco de Assis, Irmã Rosália, Cura d'Armes, ou Vianney, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Santo Agostinho, Irmã Dulce, São Vicente de Paulo, Maria de Nazaré, Caiba Schutel e Madre Teresa de Calcutá. A prece é recomendada por todos os espíritos bons. Recusar a prece é dispensar o benefício de Deus. Recusar para si mesmo a assistência de Deus e para os outros o bem que lhes pode fazer. Olha que interessante. Lá tem uma frase que está dizendo assim, que a severidade do castigo será proporcional à gravidade da falta. Nesse item, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, tem essa frase. Vamos trabalhá-la aqui, né? A severidade do castigo será proporcional à falta. Uma falta pequena, um castigo pequeno. Uma falta grande, um castigo grande. Tudo bem? E será proporcional à consciência que se tem da falta. O que significa? O conhecimento que se tem da falta. O conhecimento que se tem de que está errado e continua fazendo errado. Aí Jesus disse, está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, aquele que não sabia quais eram as vontades de seu Senhor e não as fez, é digno de algumas chibatadas. Mas aquele que sabia quais eram as vontades de seu Senhor e não as fez, esse merece muitas chibatadas. Não que alguém venha nos bater, mas a consciência desperta. Não é? Vai ficar fácil de entender agora. Se a gente tirar a palavra castigo, que não coaduna, não é legal dentro da lei de Deus, e colocar sofrimento no lugar de castigo, arrependimento, aprendizado. Arrependimento aqui, ó, também junto pode ser remorso. Tem gente que entra no sofrimento, no arrependimento e no remorso. Mas ele estaciona no remorso. E não pode. Fez errado, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Como Saulo de Tarso fez. Ele perseguia cristãos, mandava apedrejar, morria tomando pedrada. Quando ele conhece Cristo, na estrada de Damasco, ele se converte a Paulo de Tarso, não é isso? Ele não ficou, que remorso, não vou poder fazer nada, matei o meu cunhado. Estevão, né? Não, ele arregaçou a manga e foi trabalhar. E diz Emmanuel que se a lei de Deus nos procura para cobrar alguma coisa injusta que fizemos, se a lei de Deus nos encontrar na caridade, no trabalho do bem, essa penalidade é afastada sem prazo, porque nós estamos no trabalho do bem. Por misericórdia divina, ela é afastada. Não é pena de talião que perdeu um braço, colocou o braço do outro na moenda, como está na obra espírita, vai perder um braço. Não, se ele estiver no trabalho, ele pode perder um dedinho. Está na obra. Depois do aprendizado com o sofrimento, vem a reparação. Tem que corrigir onde estragou. Tem que construir onde destruiu.
tem que dissipar, disseminar a verdade onde trouxe mentiras. Tem que trazer a verdade onde esparramou calúnias. É isso. Então veja, depois ainda tem a expiação. Por que tem expiação? Como é que é isso? A expiação é, depois de ter reparado, a gente se coloca no lugar do outro. Quer um exemplo? Aquele senador Publio Lentulus, no livro Há 2000 anos, era um senador arrogante, orgulhoso, prepotente, judiava dos escravos. No livro seguinte, 50 anos depois, ele reencarna como um escravo Nestório. Então ele não judiava de escravos, não escravizava qualquer um que ele prendesse? Prendeu o filho de um lá, coitado, já também virou escravo. E esse perseguiu, roubou o filho do senador. Está no livro, há 2000 anos. Então veja, para quem era senador e perseguia escravos, agora ele nasce para espiar. Troca a posição, agora ele nasce como escravo. Tudo bem? Então é isso, ó, no lugar de castigo tem que colocar isso, ó, sofrimento, arrependimento, aprendizado, reparação e expiação. Porque Deus não castiga ninguém, Deus não privilegia ninguém, Deus é justo. Deus é soberanamente justo e bom. Cada sofrimento tem um tempo fixo de duração? Vamos pegar uma situação igual para 10 pessoas. 10 pessoas cometeram homicídio, mataram alguém. Essas 10 pessoas, vamos dar um prazo para elas de sofrimento? Tudo igual? Tudo igual? Tudo igual é o que acontece na justiça humana. 5 anos de prisão, por exemplo, reclusão, fechado. E nesses 5 anos, tem pessoas que saem revoltadas, piores do que quando entrou, não tem? Então eu pergunto, cada sofrimento tem um tempo fixo de duração? Não. Por que não? Por que Deus faz assim? Porque desse exemplo de 10 pessoas que cometeram homicídio, um arrependeu-se e foi reparar rapidamente. Ele se tornou um justo, fazendo a caridade, praticando a humildade, o amor ao próximo, a fraternidade. Por que ele vai continuar sofrendo? Não seria justo. Mas 5 desses não arrependeu, nem sequer arrependeu-se. Vai sair com um tempo fixo? 5 anos, por exemplo, depois? Não. Como é que Deus faz? O sofrimento tem a duração de pedagogia, de ensinamento, de aprendizado para o sofredor. Se nós estamos sofrendo, para eliminar o sofrimento, nós temos que compreender por que sofremos. Aí o sofrimento se extingue, porque a dor, por exemplo, tem a função de auto-eliminar-se. À medida que a criatura compreendeu, não tem por que sofrer mais. Já compreendeu a tabuada do 3, por exemplo? Por que ficar na do 3? Vai para a do 4, do 5, vai para a tabuada do 11, do 13, do 15, não é isso? Então não tem um tempo fixo. E aí eu pergunto, quanto tempo deve durar no sofrimento? Já dá para vocês responderem agora. Quanto tempo deve durar um sofrimento? O tempo suficiente para que o sofredor compreenda que está errado, arrependa-se e entre em reparação, corrija o que fez de errado. Então, aqueles sofredores que partiram daqui, que levaram erros, que fizeram coisas enganosas, eles precisam se arrepender. Algumas religiões acham que basta arrepender-se. Não é assim.
Não basta arrepender-se. Imagina, alguém já está no leito de morte. Vai, não tem jeito, vai desencarnar mesmo. Aí chega com a Bíblia, põe a mão aqui, irmão, se arrepende, aceita Jesus. Aceito, está salvo. Passou 60 anos fazendo coisa errada e vai para o céu, vai para o reino de Deus. Não é assim. Arrepender-se é muito bom, é um primeiro passo, mas é necessário a reparação. Está ficando claro ou não? Tá? O homem, o ser humano, o homem, mulher, é assim, constantemente o árbitro, o juiz de sua própria sorte, pode abreviar seus suplícios, suas aflições, ou prolongar indefinidamente. A criatura humana que se afasta de Deus é como um rio que se desconecta da fonte, da nascente. Ele não vai continuar fluindo. Vai? Claro que não. A criatura humana, quando ela se afasta de Deus, a dor vai chegando com uma intensidade tão grande, com uma frequência tão grande, que a criatura está caminhando, se afastando de Deus, de repente ela fala, tem algo errado. Aí ela percebe que é necessário dirigir-se à fonte da vida, que é Deus. Um exemplo, André Luiz desencarnou, foi para um umbral, ficou 8 anos correndo, assustado, para cá e para lá. Quando ele percebe que é necessário se dirigir a Deus, ele é socorrido. Aliás, ele estava sendo observado pela mãezinha e por aquele mentor espiritual, Clarencio, e não via, ele não tinha nível, não tinha vibração suficiente para ver os benfeitores. Sua felicidade ou infelicidade do ser humano dependem da vontade que tenha de fazer o bem. A colheita não é obrigatória, o plantio não é livre. Nós estamos colhendo, mas nós também estamos semeando. É necessário semear corretamente hoje. Vamos semear corretamente no bem. Vamos ter a boa vontade de fazer o bem. Outros negam a prece por ignorância da imutabilidade das leis de Deus. Tem pessoas que pensam assim, eles dizem, o ser humano não teria nada que pedir a Deus e somente submeter-se e adorá-lo. É aquelas pessoas que também sabem que existem as leis de Deus, que são imutáveis, não mudam. A lei da gravidade, por exemplo, não muda. Ninguém vai pegar a lei da gravidade de surpresa. Não, ela não muda. Percebem? E essas pessoas acham, então, que não adianta orar a Deus, porque tem as leis. Mas nós vamos observar que não é assim. Quer ver? Pelas preces, inspirarmos a boa vontade aos espíritos sofredores, se os ampararmos e os encorajarmos, se, por nossos conselhos, eles, os espíritos inferiores, sofredores, conseguirem as luzes de que necessitam, ao invés de solicitar a Deus mudança de suas leis, tornamo-nos os instrumentos de uma outra lei sua. Veja, nós não precisamos mudar as leis de Deus. Basta usar uma outra lei dele. Por exemplo, a lei de amor, justiça e caridade, permitindo que participemos realizando a caridade. Lembra que Deus quer que todos participemos para que todos nos sintamos úteis. É isso. Por exemplo, então, alguém está com fome. Nós vamos orar por ele, para que materialize na frente dele, ou para que transforme um tijolo em alimento, em pão? Não, porque a gente estaria alterando a lei de Deus. Mas a gente pode simplesmente levar o pão a ele, o alimento, o agasalho, o calçado.
Então, nesse ponto, nós estamos usando uma outra lei dele, ao invés de anular a lei. Estamos usando a lei de amor, justiça e caridade. Tudo bem? Então podemos parar aqui para cantar uma musiquinha. Eu gostei de vocês cantando, achei que vocês são afinadíssimos. E eu vou colocar uma música aqui, ó. Não vai reclamar do tamanho da letra, tá? Ué, hein? Esse computador tá doido. Ó, a letra vai ser desse tamanho. Como Zaqueu. Tudo bem? E eu prometo que esse é o último slide. E podem sorrir que a palestra terminou. É isso mesmo, vamos sorrir. É uma beleza. É um alívio. Vamos lá? Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Muito obrigado, muita paz a todos.